Olá, jovens do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, devido à questão dos logins, né, da organização dos logins para o acesso à nova plataforma que vamos utilizar aqui em Cajamar, eu decidi, né, gravar as aulas da gente dessa semana e deixar disponível no YouTube para que vocês acessem, para que eu possa organizar os logins aí das turmas que eu leciono, para poder acessar tudo direitinho e a partir do dia 5 de abril a gente começar a usar a plataforma como principal meio aí de comunicação entre professor e aluno, principal meio também de realização das atividades e de acesso ao link das aulas, né? Então, para poder tudo dar certo, a gente precisa de um tempo, nós professores, para poder organizar isso, e esse tempo eu vou usar, então, o tempo das aulas. Aí eu decidi gravar e deixar disponível para vocês, né? Então, pessoal, nós havíamos parado justamente no momento em que o Otávio, né, ele luta contra o Marco Antônio. Não sei se vocês lembram, né, da nossa última aula, mas ele luta contra o Marco Antônio. Eles disputam aí o poder. E aí acaba que o Otávio vence, Marco Antônio se suicida, e aí o último assunto que a gente terminou na nossa aula foi o suicídio de Marco Antônio e de Cleópatra, né? Que ocorre logo em seguida, assim que ela sabe que Marco Antônio perdeu e que se suicidou. Então, nós temos agora o Otávio, né? O Octávio como único líder em Roma, né? O único general romano com tamanho poder que sobreviveu do segundo triunvirato. Então nós vamos começar aqui agora, né, a primeira aula sobre o Império Romano. Eu vou dividir a aula em duas partes, né? Uma primeira parte eu vou comentar até o século IV, unindo aí a questão do nascimento do cristianismo. E aí na próxima aula eu vou comentar a crise do Império Romano e já vou começar o primeiro capítulo da apostila de vocês, que é o Império Bizantino, tá bom? Então, a partir da semana que vem eu consigo na plataforma mandar vídeos, né, colocar mais atividades para vocês e a gente consegue trabalhar com a apostila de uma forma mais rápida aí, tá bom? Então, vamos lá. Roma Antiga, Império, primeira parte. Então, nós havíamos comentado que o Otávio, né, acabamos de comentar que o Otávio vai ser o único líder, né, que vai sobreviver. Ele se autoproclama imperador no ano 27 antes da Era Comum, né? Ou antes de Cristo. Então 27 antes da Era Comum, que é o século I. O Império Romano ele vai até o ano 476 da Era Comum, ou seja, o século V. Então a gente vai comentar todos esses séculos aí de sobrevivência do Império e como que o Império vai se expandindo, que é um período que Roma cresce muito, conquista muitas terras. Também é o período que Roma adquire aquele formato que aparece nos filmes, né? Da questão dos gladiadores, né? Da construção de Coliseu, dos arquidutos, enfim, de todas essas construções famosas. Mas também é o último regime político de Roma, é o terceiro e último, que é o Império. E o que significa império, né? Império é justamente quando você tem um governante, né? No caso vai ser o imperador, que vai ser o governante supremo, que vai ser o Otávio, né? Que vai comandar os exércitos, escolher os governantes de cada província, enfim. E o império, obrigatoriamente, ele também tem vistas a se expandir. Ele sempre quer conquistar novos territórios. Ele está baseado na ideia de conquista de territórios. Então Roma vai se expandir muito nessa época, né? Expandir tanto que vai ser justamente a expansão que vai gerar a crise e o fim do Império Romano. Então já é um spoiler aí para vocês, mas é justamente a expansão que gera a crise. Então vamos lá, né? É interessante observar que durante o Império, o Senado, que é aquele órgão que a gente comentou que surgiu aí na República, ganha muitos poderes na República, né, como órgão supremo, que vai ser composto dos patrícios idosos, né, com maior experiência política, ele permanece existindo, né? Só que ele vai ser submisso, né, submetido aí no quesito de estar abaixo ao imperador. O imperador Octávio, que vai ser o primeiro imperador, é ele que vai ser o governante supremo. Otávio ele dá a si
o título de Augusto, que é um nome hoje mais comum, mas na época, né, Augusto em latim significa divino. Então ele seria um imperador divino, um imperador então dos deuses, um imperador com status de Deus. Ele se autodenominou dessa forma, Imperador Augusto, né? Então vamos lá. No Império Romano também a gente observa nesse período que há um incentivo, né, um investimento grande na construção civil, principalmente na construção de aquedutos e de estradas, né? O que eram os aquedutos, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas eram construções como pontes para conduzir a água de rios para as plantações em Roma, para as casas de banho, para as casas dos nobres, né? Então eram sistemas de conduzir a água dos rios para a cidade. Eu falo de Roma, mas havia em várias cidades espalhadas pelo Império aquedutos, né? Por exemplo, hoje nós temos aquedutos na França, né? Então esse aqui é um exemplo de um aqueduto romano que existe até hoje na França. Olha como ele era grande, né? Isso aqui é uma canoa, então vocês conseguem ver o tamanho desse aqueduto. Professor, como é que ele funcionava? Então ele funcionava da seguinte forma, né? Os aquedutos romanos, aqui o exemplo dele, ele era construído em regiões, né, de vale e era feito próximo de rios. Esses rios, eles ficavam represados por meio de colinas e era feita uma incisão aí nessas colinas, né, um túnel por meio do qual a água entraria e passaria por cima dos aquedutos, seria conduzida pelos aquedutos até um tanque, né, de distribuição, onde seria enviado aí para vários estabelecimentos dentro da cidade. E o que é interessante nessa tecnologia aqui dos aquedutos em Roma, né, os aquedutos romanos, eu falo em Roma, mas os aquedutos romanos, né, porque havia em vários lugares do Império. Aquele, por exemplo, que eu mostrei para vocês, fica na França atualmente. A França era a província da Galícia romana. Então, ficava na Galícia, hoje França. Essa tecnologia é interessante por quê? Porque eles criavam câmaras de inspeção. Então, eles conseguiam abrir essas comportas aqui e olhar para ver o estado da água, se ainda estava boa para consumo ou não. Porque a gente tem que lembrar que não havia um sistema de tratamento. Eles usavam a água dos próprios rios, né? E havia também um tanque de sedimentação. O que é isso? Porque aqui, quando eu faço buraco, a água vai passar pelo túnel, provavelmente vai levar terra, vai levar um pouco de areia, né? E essa terra e essa areia conseguem ficar presas aqui nesse tanque, vão descendo aqui, né, sedimentando, enquanto a água vai um pouco mais limpa para as cidades, né? Então, era justamente assim que funcionava o sistema de distribuição de água no Império Romano, durante o Império Romano, né, por meio da construção desses aquedutos. Então, vou voltar aqui ao texto, né? Então, é justamente nesse período que há um investimento na construção civil, como eu estava comentando. E aí a gente tem que pensar que se há um investimento na construção civil, significa que são muitos gastos que vão ser feitos. Então a gente tem que lembrar que no Império Romano é o período que os camponeses eles têm que trabalhar muito mais. Por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar na construção civil, elas não vão plantar para comer. E como é que elas vão comer? Vão comer por meio dos impostos que os camponeses pagam. Então, nesse momento, os camponeses vão pagar mais impostos por meio de produtos que eles plantam, né? E isso vai alimentar as pessoas que estão na construção civil. Aí gera um problema, porque se aumenta os impostos dos camponeses, eles vão ter que trabalhar mais para poder pagar esses impostos. Então esse é o primeiro momento aí que aumenta os impostos. Aí vocês pensam comigo, mas professor, os camponeses não se revoltaram, não quebraram tudo, cansaram de plantar, enfim. O que acontece? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que se chama, né, política de pão e circo, né? Perdão, tinha digitado errado. Política de pão e circo. A política de pão e circo, o que é que ela é? Ela é uma expressão dessa época, né, de Roma, e significa o seguinte: o imperador Otávio Augusto, né, para que não houvesse revoltas camponesas, ele fez o seguinte:
ele garantia que todas as pessoas tivessem pão, então os camponeses trabalhassem, garantia que pelo menos um mínimo ficasse com os camponeses, né, para eles poderem comer, e garantia que todo mundo que trabalhava na construção civil, no exército, tivesse o que comer. Então, primeira coisa, é o pão. A segunda é o circo, é o entretenimento. Então é justamente nessa época no Império Romano que são construídos os coliseus para serem colocados ali como uma espécie de entretenimento. Vamos lembrar que naquela época não existia Netflix, não existia o YouTube, não existia meios das pessoas se divertirem, né? Não existia cinema, nem nada. Então o que acontece? As pessoas, elas apenas trabalhavam. Então o imperador Otávio Augusto decidiu construir uma espécie de entretenimento para as pessoas, que era o seguinte: guerreiros eram colocados ali dentro, guerreiros que eram pagos, né? Eram colocados dentro desses coliseus para lutarem até a morte. Até um deles morrer e o outro ser o vencedor. Às vezes eles lutavam contra outros seres humanos, às vezes eles lutavam contra animais, por exemplo, leões, né? Animais ferozes. Então, era uma espécie das pessoas sempre ter um entretenimento e nunca faltar comida. E aí a ideia do imperador Otávio é: com comida e entretenimento, ninguém teria tempo de reclamar do governo dele, de reclamar da política que ele estava fazendo. Então, portanto, jamais teriam revoltas. Então, essa é a ideia do imperador Otávio. Professor, isso funcionou? Funcionou. Então, nos 2 primeiros séculos do Império Romano, existia uma coisa chamada Pax Romana, que era justamente um acordo para que Roma não se expandisse e para que, ao mesmo tempo que ela não se expandisse, ela consolidasse o domínio sobre todas as pessoas que faziam parte do Império. E esse domínio foi consolidado por meio do quê? Por meio da política de pão e circo. Então, camponeses, né, conseguiram não se revoltar porque eles não viam sentido. Eles estavam sendo, assim, digamos, de certa forma, enganados pela política de pão e circo, né? Bom, além disso, nós temos nesse período a expansão do direito à cidadania, porque eu não sei se vocês lembram, o direito à cidadania era apenas dos patrícios. Agora, no Império, todos aqueles que governam as províncias e são as elites das províncias têm o direito de ser patrícios. Então, não sei se vocês lembram na aula passada quando eu comentei que os plebeus tinham o direito de fazer parte do exército. Eles ganharam esse direito por meio de luta, né? Ao ganhar o direito de fazer parte do exército, quando o exército vencia uma cidade, eles ganhavam terras também. Né? Esses plebeus que faziam parte do exército tinham vencido a batalha, conseguiam essas terras. Ao conseguir essas terras, eles eram senhores dessas terras. Então, durante o Império, esses senhores de terra que eram plebeus, que faziam parte do exército, agora são patrícios também. Então, a questão do sangue, do nascimento, não importa tanto mais. E sim o direito que é concedido pelo imperador para ser patrício ou não. Bom, além disso, nós temos que lembrar que como é que funcionava a transmissão do poder no Império? Vai de um imperador a outro. Ou seja, vai de pai para filho. Então, Otávio Augusto vai ter filhos e vai transmitir o Império para seus filhos, né? Para o seu filho primogênito e assim sucessivamente. Quando um deles, né, o imperador vigente, por exemplo, não tivesse filhos biológicos, ele, antes de morrer, né, ele tinha que escolher um herdeiro, uma espécie de filho adotivo, digamos assim, que receberia todo o seu legado. Receberia o título de imperador também, assim que ele morresse, enfim. E seguiu dessa forma. Então nós temos vários imperadores famosos nessa época, né? Então nós temos primeiro Otávio Augusto, depois o segundo imperador Tibério, o terceiro imperador Calígula, né? O quarto Nero e assim sucessivamente. Vai na ordem aí com vários imperadores. Decorar a ordem deles não nos é interessante, né? A gente só precisa lembrar principalmente do Otávio Augusto, do Tibério, que eu vou comentar um pouquinho, que é o segundo, de Constantino também. Né? Constantino também vou comentar daqui a pouquinho. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui. Já mostrei essas imagens para vocês. Assim, no Império Romano, a construção de estradas era
também muito um fator aí de incentivo do Estado, do Império, né? E essa aqui é um exemplo de uma estrada construída na época do Império Romano, que é a Via Ápia, que é essa estrada aqui toda calçada com pedras, e ela existe até hoje. Então, nessa época, quando construíram essas estradas, que eram estradas muito longas, né? Tinha o ditado popular de que todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque a Via Ápia ela entrava em várias províncias, e se você seguisse até a ponta dela, uma das pontas estava em Roma, a outra em várias províncias. Então era por essas estradas, e aí tem alguns filmes, alguns desenhos que mostram na época do Império Romano, de que os mensageiros corriam, né, com cartas do imperador ou dos governantes para o império todo. Era por meio da Via Ápia. Também era por meio da Via Ápia que se distribuía mercadorias, enfim. Porque eram estradas calçadas, ou seja, estradas feitas para andar com carroças, enfim, que era mais fácil de andar nelas, né? E esse é um exemplo de uma estrada, né, da Via Ápia que existe até hoje, e muitos trechos dela são utilizados como ruas em países europeus, de tão bem calçadas que elas foram, né? Enfim. Bom, também foi na época do Império Romano que surgiu uma nova religião, uma religião assim super famosa, ela está disseminada praticamente para o mundo todo hoje, né? Não que o mundo todo seja cristão, mas que o mundo todo já teve contato de alguma forma com o cristianismo, né? Então, essa religião que eu estou falando é justamente então o cristianismo. E é bom lembrar que as coisas, né, elas têm um fundo histórico. Então, o que eu vou comentar agora, como eu já havia falado para vocês em aula, são algumas personagens, né, algumas personagens religiosas, mas aqui eu vou tratá-las como personagens históricas, porque de fato elas existiram. Tá bom? Então, o objetivo da disciplina de História, ao tratar desse assunto, é justamente falar desses homens e mulheres que existiram no passado e que criaram coisas que modificaram a história, né? Então, o cristianismo foi uma delas. Foi e é uma delas, né? Uma dessas coisas que alteram a história humana. Então, vamos lá. A gente precisa lembrar um pouquinho do nascimento do cristianismo para poder entender como que o Império Romano termina, porque o Império Romano, vou dar um spoiler para vocês de novo, o Império Romano ele vai virar um império cristão. Porém, ele não era um império cristão de nascimento. Ele acreditava, né, os romanos acreditavam em várias divindades. Então acreditavam em Deus Marte, Júpiter, Janus, que são deuses com nomes de planetas, né, que muitos deles são deuses semelhantes aos da cultura grega. Então, nós temos essa relação aí entre a cultura romana e a cultura grega. Isso porque Roma expandiu seus territórios tão longe, mas tão longe que atingiu o território grego e com eles aprendeu bastante, né? E isso também está ligado à questão do cristianismo, porque, mais um spoiler para vocês, os cristãos, no início, eles vão escrever em grego. E aí isso tem sentido pelo que eu vou explicar agora. Então vamos lá. Nós vamos começar a falar do cristianismo por meio de uma figura central para ele, que é Jesus de Nazaré, né? Que é justamente um homem que foi educado na tradição hebraica. Acredito que vocês estudaram os hebreus ano passado, no 6º ano, e lembram que os hebreus acreditavam em um único Deus, né? Yahvé, o Jeová, e esse Deus havia escolhido o povo hebreu para ir para uma terra santa, onde eles poderiam plantar e cultivar e serem senhores de si mesmos, né? Já que o povo hebreu, segundo os escritos do Antigo Testamento, havia sofrido, padecido aí por vários outros povos, inclusive egípcios e tal. Bom, aí o que acontece? Jesus de Nazaré, ele é educado nessa tradição hebraica, ele falava aramaico, né? E justamente por ser educado nessas tradições hebraicas, né, ele conseguiu se tornar um sacerdote dessa tradição religiosa, né? Então ele era um rabino. Bom, só o que acontece? Vários acontecimentos que se dão na vida de Jesus, né? E ele acaba
se auto-apresentando como Messias, ou seja, como, né, aquele enviado que anunciaria a chegada do reino de sua divindade, né, da divindade na qual ele acreditava. E aí, nesse momento, há uma mudança na vida de Jesus, na qual ele começa a deixar várias das tradições hebraicas e passa a assumir um posicionamento ligado a um pensamento não de uma divindade que escolheu seu povo, mas de uma divindade que abraçaria todos os povos, que acolheria todos os povos. Basta ter fé e seguir alguns princípios, né? O princípio da caridade, do amor, da humildade, enfim. São princípios que ele pregava em seus... enfim, nas relações sociais que ele tecia com seus seguidores, né? Bom, também não podemos esquecer que Jesus ele é atacado aí pela elite judaica por estar se contrapondo ao poder que a elite judaica tinha, mas também ele se contrapõe, segundo os documentos, né, de certa forma, ao poder do Império Romano. Por quê? Porque Jesus ele pertencia à porção oriental do Império Romano, ou seja, a porção mais ali da região oriental, em torno de Jerusalém, Síria, nessa região aí, que era governada por Pôncio Pilatos, né? Que era um governante romano designado para ficar ali naquela região e administrá-la. O que acontece? Boatos correram na época, né? Isso há quase 2000 anos, né? Boatos correram na época de que Jesus estava se autoproclamando rei dos judeus. Portanto, ele estava indo contra a noção de governante supremo dentro do Império Romano, porque só poderia haver um governante, que era o Otávio Augusto, ou nessa época que eu estou falando, o Otávio Augusto já havia morrido, era Tibério Augusto. Então só poderia haver um único governante, Tibério, o imperador. Porém, os boatos diziam que Jesus era um dos que estava se autoproclamando rei dos judeus. Então, ele foi acusado e levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. E o julgamento nessa época, né, no quesito de se autoproclamar rei, se autoproclamar uma liderança, né, tendo o imperador como líder supremo, você deveria ser morto. Se você fosse um cidadão romano, você tinha uma morte digna. Então poderia ser decapitado, enfim. Geralmente era decapitado o cidadão romano, ou seja, cortado a cabeça fora. E um cidadão que não era romano, ele muitas vezes era crucificado. Então, Jesus, por não ser um cidadão romano eu digo, ter a cidadania romana, né? Ele não tinha essa cidadania romana, então ele foi julgado por esse crime, né? Segundo o Novo Testamento, né? O Evangelho de Mateus, o que acontece? O Jesus ele não foi julgado por Pôncio Pilatos. Na verdade, ele foi julgado pela elite judaica e lá foi condenado e morto por ela, né? Então, Pôncio Pilatos tem um episódio, né, no Evangelho de Mateus, que é justamente o momento que Pôncio Pilatos, e aí gera uma frase famosa para o resto da história, que é lavou suas mãos. Isso significa que ele não queria ser o responsável pela execução daquele homem, que era Jesus, né? Então ele falou, não vou julgá-lo, né? Ele até pergunta, tem uma passagem que ele fala, você está sendo acusado de ser rei dos judeus, você confirma ou contesta, né? Não estou usando as palavras exatas, mas é nesse sentido. E aí Jesus não confirma nem contesta, então ele fala, beleza, então eu lavo minhas mãos e estou livre do seu sangue, estou livre do sangue desse homem. E aí o que acontece? Jesus então recebe uma série de golpes, né, em seu corpo, uma série de paramentos também, recebe uma série de golpes, uma série de instrumentos, então coroa de espinhos, chicote, também recebe lançadas, até ser de fato crucificado. A crucificação ela matava as pessoas justamente não pela dor da crucificação, mas por falta de ar, por asfixia. Não sei se vocês sabiam disso, mas a pessoa ela é pregada pelas mãos. Então o seu corpo ele fica fazendo
Ele exerce uma força, um peso, né, sobre a sua caixa torácica que a puxa para baixo. E isso acaba gerando cada vez mais dificuldade para respirar, na questão de o diafragma ser contraído e o pulmão se encher de ar. E aí a pessoa acaba morrendo por asfixia. Né? É claro que no caso de Jesus, isso, asfixia, nem acabou chegando por causa da série de golpes que ele sofreu. Bom, é interessante lembrar que assim que Jesus morre, tem uma série de acontecimentos em torno aí da sua existência, né? Então, o cristianismo passa a ser tratado como passa a ser expandido e tratado como uma nova religião. É importante a gente lembrar e não esquecer, né, de que os evangelhos que pertencem, né, os livros que pertencem ao Novo Testamento, eles não foram escritos na mesma época que Jesus viveu. Na verdade, teve até seguidores, né, da religião, até apóstolos, que nem sequer tiveram contato com ele diretamente. Então, por exemplo, Paulo é um dos nomes mais famosos do cristianismo, mas ele nem sequer teve contato ao vivo e a cores com Jesus. Então, a gente precisa lembrar dessas informações e também da informação de que os livros do Novo Testamento não foram escritos na mesma época que Jesus viveu. O primeiro livro, se eu não me engano, o primeiro escrito é de Paulo, né, as cartas, mas o livro mesmo é de São Marcos, que é justamente de 64. O livro é de 64, a data dele. 64 da Era Comum, ou seja, mais de 30 anos depois dos acontecimentos aí da crucificação. Então, esses documentos foram escritos depois, então a gente precisa lembrar disso também, né? Então vamos olhar aqui de novo para o texto, né? O cristianismo, então, ele passa a ganhar força, e passa a ganhar força na porção oriental do Império Romano, que é justamente a região que tinha contato com o mundo grego. Então, os primeiros textos do cristianismo, eles são escritos em grego comum, em koiné, então grego popular, né? Então, o cristianismo ele tem uma difusão muito grande nesse território grego. E aí ele vai acabar se fundindo com algumas características da cultura grega. Bom, a gente precisa lembrar então também que o Império Romano vai perseguir os cristãos logo no início. Tem até o imperador Nero, né, que eu acho que é o quarto imperador, que vai alegar que os próprios cristãos foram responsáveis pelo incêndio que houve em Roma, o que é uma mentira. Nós historiadores a gente sabe que para começar o número de cristãos não era tão grande para poder acontecer isso na época, e eles nem tinham força o suficiente para poder incendiar Roma, mas eles foram acusados disso, né? Muitos deles foram mortos, né? A ponto de eles se esconderem, não esconderem a sua fé, mas se esconderem, então não divulgar que eram cristãos. O cristianismo viveu, logo no seu início, uma forma de manifestação às escuras. Então as pessoas realizavam seus encontros, né, para discutir aí os legados de Jesus que havia ensinado, né, várias coisas. Elas se reuniam à noite, muitas vezes nas casas escondidas das pessoas, para poder manifestar a sua religião. Tanto que havia vários símbolos para saber se uma pessoa era cristã ou não. Então, por exemplo, uma determinada época do ano, que é a época que a gente já está vivendo agora, né, que é a época aí da paixão de Cristo, né, comer peixe ao invés de carne vermelha, né, deixar de, ou realizar, por exemplo, também a questão da quaresma, realizar aí uma penitência de mais de 30 dias, 40 dias aí, para deixar de realizar algumas coisas que fazem falta para a pessoa. Então, esses símbolos, né, o peixe, esses símbolos eram tidos como símbolos cristãos. Então, a pessoa, ao identificar esses símbolos, sabia que aquela casa era cristã, mas era justamente para tentar amenizar a perseguição. Bom, eles foram perseguidos até mais ou menos no século IV, porque no século IV
o imperador, né, romano Constantino, ele vai justamente aí se converter. Por quê? Porque o imperador Constantino ele percebeu que a porção oriental do Império Romano estava crescendo muito no quesito do cristianismo e no quesito de população. Então, primeiro, ele fundou uma capital na porção oriental, que se chama Constantinopla, homenagem a ele mesmo, né? Então, o imperador Constantino fundou essa capital, Constantinopla, e se converteu ao cristianismo, ele próprio, para criar um laço com a porção oriental do Império Romano. Então, para que os cristãos olhassem para ele e respeitassem mais, né? Além disso, ele passou a assumir aí que precisava do cristianismo ter uma organização religiosa oficial. E essa organização religiosa oficial deveria ser administrada por meio do bispo de Roma, o mais importante bispo de Roma, e o bispo de Roma receberia o título de Papa. Eu sei que na tradição católica o Papa remete aí a Pedro, que seria a pedra sobre a qual a igreja foi construída e edificada, mas a gente precisa entender também que o título Papa ele é um título histórico, ele nasce aí no ano de 300, por volta do ano de 313, né? E toda essa tradição é construída então depois, né? É construída então, o primeiro Papa, quando ele recebe esse título em 313, ele fala: eu estou fazendo como Pedro fizera há X anos atrás, e como, né? E aí constrói toda uma tradição de todos os papas, a partir de então, fazer uma menção a Pedro por estarem, teoricamente, seguindo o seu legado, né? Porém, é interessante porque em 313 Constantino ele se converte ao cristianismo, mas o cristianismo não é religião oficial do Estado romano, né, do Império Romano. Só vai ser religião oficial em 391, né, com Teodósio. Teodósio, o imperador romano dessa época, né, ele vai tornar a religião cristã como religião oficial do Império Romano e vai passar a proibir as outras, a perseguir aqueles que não são cristãos. Então a gente tem a inversão, né, de uma religião perseguida, agora ela passa a ser uma religião oficial do Império. Ela passa a ser uma religião de Estado e aqueles que não são cristãos serão perseguidos por meio desse Estado, né? Então, essa é a primeira parte, né, que eu tinha para comentar para vocês. Aqui estão os links das imagens e vários desses acontecimentos, né, eu capturei aqui nesse livro, né, o Nova História Crítica, do Mário Schmidt. Então a gente precisa entender que a gente parou aqui no século IV, né? O Império Romano vai durar até o século V. Então esse assunto do próximo século eu vou gravar mais um vídeo separado e vou associar já o primeiro capítulo da apostila de vocês, que é o Império Bizantino. Tá bom, jovens? Então, bons estudos para vocês e se cuidem.